Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós iremos trabalhar especificamente com a remissão, um dos mais importantes assuntos dentro da execução penal. E eu quero já adiantar para você que nesta questão a Fundação Carlos Chagas colocou uma casquinha de banana e eu quero ver como você vai sair dessa. E como eu tenho demonstrado aqui em nossas videoaulas, aprender praticando faz toda a diferença para a sua memorização. Por isso não perca mais tempo, inscreva-se agora e vamos ao estudo de hoje. Veja bem, sobre a remissão. É incabível a remissão ficta no direito brasileiro, entendida como aquela que gera desconto de pena sem que se tenha efetivamente trabalhado ou estudado. O que você me diz? Certo ou errado? É incabível a remissão ficta no direito brasileiro? A resposta está correta. Realmente, como regra, é incabível a remissão ficta no direito brasileiro. Em primeiro momento, nós temos a remissão da pena pelo trabalho. A cada 3 dias trabalhado, diminui-se um dia de pena. Claro que essa diminuição não é automática, mas a partir do momento que o condenado vai acumulando dias de trabalho, mais adiante ele pede, então, a remissão da pena e com isso ele consegue, inclusive, adiantar certos benefícios. Cuidado, então, como regra, é incabível a remissão ficta no direito brasileiro. Mas aqui está a casquinha de banana, porque nós temos uma situação prevista na Lei de Execução Penal, especificamente no artigo 126, parágrafo 4º. De antemão, eu já recomendo que você leia todo o artigo 126, que vai trabalhar com a remissão da pena. Mas olha que interessante, 126, parágrafo 4º. O preso, impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos, continuará a beneficiar-se com a remissão. Cuidado, então, retomando, a questão que nós verificamos aqui realmente levantou muitos questionamentos dos alunos, até inclusive buscando anular essa questão, mas nós sabemos, então, como regra, a remissão ficta é incabível, não é admitida, mas nessa situação, vamos imaginar que o indivíduo tenha trabalhado por 10 dias e sobrevindo um acidente, e ele ficando afastado por 30 dias, em razão desse acidente de trabalho, esses 30 dias, ainda que ele efetivamente não tenha trabalhado ou estudado, contarão como tempo, então, para fins da remissão da pena. Muito cuidado com esta questão. Atenção, então, como regra, eu repito, insisto, como regra, não se admite a remissão ficta, mas nós temos esta situação, essa ressalva, então, prevista na Lei de Execuções Penais. Muito cuidado, espero que você tenha ficado atento, que você tenha compreendido esta situação. E ainda me permita agora só um breve parênteses. Nós tivemos decisão recente que admitiu a contagem da pena em dobro quando o preso cumpre uma pena em um estabelecimento em situações extremamente desumanas, degradantes. Cuidado que isso não tem relação com a remissão ficta. A referência que é feita ao princípio da fraternidade, nesse caso, é uma situação excepcional. Como regra, sabemos que o sistema penitenciário brasileiro como um todo é um ambiente degradante, nós temos problema da superlotação generalizada, mas isso não autoriza a dizer que seria uma hipótese de remissão ficta, que eu insisto mais uma vez, cuidado agora com esta pegadinha. Como regra, não é admitida, ressalvada aquela situação do acidente. E também devemos destacar que, em primeiro momento, a remissão ela é prevista pelo trabalho, mas posteriormente também se passou a admitir, pela própria alteração da Lei de Execuções Penais, a remissão pelo estudo, e também nós temos agora a possibilidade da remissão pela leitura. Fique atento a este instituto. Letra B. É medida da execução penal, ou seja, destinada a presos condenados, e por isso o tempo de trabalho ou estudo do preso provisório não gera desconto de pena. O que você me diz? Atenção, o pessoal já fica, depois da alternativa letra A, o pessoal já fica com um tanto de receio assim, de responder, mas aqui realmente é medida da execução penal. É claro, nós não falamos da remissão da pena antes de uma condenação, mas é interessante destacar que mesmo sendo um preso provisório, aquele que esteja cumprindo uma prisão processual, ele pode ter então o benefício da remissão da pena. Então o disposto nesse artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar, conforme artigo 126, parágrafo 7º. É claro, vamos imaginar que o indivíduo cumpre uma prisão preventiva e que durante a prisão preventiva ele venha a trabalhar. Se no futuro, dentro desse processo, nós tivermos uma condenação, aquele período em que ele trabalhou servirá para a remissão de pena. É claro
que se ele é absolvido nesse mesmo processo, ele não tem e ficaria como se com crédito perante o Estado. Por isso, fique atento com esta situação aqui. Na sequência, letra C, é instituto destinado à vida no cárcere, cabível apenas nos regimes fechado e semiaberto. Muito cuidado, essa questão ela exige do candidato realmente atualização acerca do assunto. É claro, é um instituto destinado à vida no cárcere, porque ele envolve, inclusive, o trabalho prisional. Quanto a isso, não há dúvida. E vejam que há uma certa malícia da banca nesse sentido. Mas é interessante destacar que o artigo 126, parágrafo 6º, também da Lei de Execuções Penais, diz o seguinte: o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto, e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo da execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1, parágrafo 1º deste artigo. Notem que, neste caso, não se faz referência ao trabalho prisional, porque, no caso, aqui quando nós falamos do regime aberto, principalmente o regime aberto e a própria liberdade condicional, a ideia é que a concessão do livramento condicional somente ocorra quando o preso demonstre condições de sobreviver mediante uma atividade, uma ocupação lícita. Então, nesse caso, não seria adequado de remir a pena pelo trabalho, mas é interessante esta inovação que coloca justamente um estímulo para o estudo. Sabemos que, como regra, os integrantes da população carcerária são pessoas com um reduzido grau de instrução. E aqui o legislador coloca um estímulo, então, para que os detentos, ou mesmo na hipótese aqui do liberado, que ele venha a estudar. É um estímulo, então, para a diminuição de pena. Atenção, então, letra C, incorreta. D, pode ser vedada em caso de exame criminológico desfavorável, embora este não possa por si só determinar a perda dos dias já remidos. Aqui, na realidade, nós não encontramos nenhuma referência, nenhuma proibição expressa ou no Código Penal ou na Lei de Execuções Penais, de modo que essa afirmação também está incorreta, restando como alternativa correta a letra E. Em caso de conclusão do ensino médio, acresce-se a 1/3 aos dias remidos. E é exatamente uma inovação que nós temos agora, disposta na Lei de Execuções Penais, artigo 126, parágrafo 5º. Fique atento. O tempo a remir, em função das horas de estudo, será acrescido de 1/3 no caso da conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Mais uma vez, o legislador coloca um estímulo para que o condenado passe a estudar e que ele prossiga nos seus estudos. Como eu disse agora há pouco, se vocês verificarem os dados do INPOPEM, realmente a população carcerária tem um reduzido grau de instrução e por isso o legislador coloca aqui incentivos, que são formas então de nós estimularmos o comportamento das pessoas. Ocorrendo a conclusão de uma modalidade de ensino, ocorrerá então também da mesma forma o acréscimo de 1/3 do tempo remido. E então, o que achou da questão de hoje? Espero que você tenha passado pela pegadinha da letra A sem maiores problemas, mas se você errou também não tem problema, porque aqui você erra, mas adiante você não erra mais. E esta é mais uma importante função, mais uma importante vantagem de se estudar por meio de questões. Eu quero convidá-lo a se inscrever no canal, a compartilhar esse conteúdo com seus amigos e também, se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, eu quero pedir agora o seu like, que realmente fortalece o meu trabalho. Siga estudando agora os outros conteúdos no canal. Você também encontra em nosso site vários cursos e outros materiais de apoio que estão à sua disposição. Lembrando sempre que o interesse é o maior educador. Um grande abraço e até a próxima videoaula.